85 famílias da comunidade de Namariessa, no distrito de Ribaue, província de Nampula, acusam a empresa Promacid de usurpação de suas terras, sob o olhar impávido das autoridades. Em causa estão cerca de 50 hectares de terras que pertenciam às famílias e que agora estão na posse da empresa. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Janela de Integridade. Acompanhe a seguir o drama vivido por estas famílias. A mãe ficou apenas conosco. Ela não conta com nenhum apoio. O único apoio éramos nós e nós estamos desesperadas. Pedimos ajuda. Estamos cansados nesse mundo. Vivemos como cães. Este é o desespero estampado no rosto de quem não tem mais esperança e não sabe a quem recorrer. Eles perderam tudo, do dia para a noite: terras, culturas, fruteiras e suas residências. Arrancaram-me a minha machamba. Disseram que não devíamos permanecer mais aqui, porque a machamba já foi vendida pelo governo. Eles diziam que Toade já respirou, não é nada. Na aldeia de Namariessa, localidade de Namali, que dista a 47 quilômetros da vila do distrito de Ribaue, conhecemos a história de mais de 85 famílias que acusam a Promacid de usurpação de suas terras. É neste local onde mais de 80 famílias, através da agricultura, viviam e produziam as suas culturas. Mas tudo mudou com a chegada da Promacid, uma empresa de produção agrícola, há pouco mais de 3 anos. Afinal, como tudo começou? Constantino Rosário, agricultor de 49 anos, pai de 9 filhos, faz parte das famílias que hoje se queixam de usurpação. Quando chegou aqui, disse que queria comprar terreno, mas nós negamos. Depois ele disse: como vocês proibiram esse terreno, eu vou para Ribaue e voltarei. Na verdade, fez isso. Maria Rimpa, de 64 anos, mãe de 20 filhos, perdeu tudo o que tinha quando, em 2021, a empresa instalou-se na localidade. Eu tinha 3 casas, celeiro, poço, casa de banho, limoeiros, ateiras, cajueiros e bananeiras. Estava tudo dentro do meu quintal, mas tudo foi retirado. Depois de perder as suas propriedades, Rimpa passou a dormir ao relento, debaixo de um cajueiro. Não tinha onde ir, dormi aqui no cajueiro. Violando assim as alíneas A, C e D do artigo número 10 do Decreto número 31/2012, de 1 de agosto, que regula o processo de reassentamento resultante de atividades econômicas. O desejo de Rimpa é de reaver as suas terras. Apenas queremos nossas terras, vivíamos na base delas. A devastação e perdas não param por aí. O Lumancha Mané, anciã de 80 anos, mãe de 8 filhos e 18 netos, conta que nos anos 80 migrou de Mecuburi a Ribaue à procura de melhores condições de vida e parou em Namariessa, porque a terra era boa para semear. Hoje está com os seus netos sem nenhuma fonte de renda. Na época em que cheguei nestas terras, haviam dito que quem não quisesse ficar em Mecuburi poderia vir a Ribaue. Daí vim para cá com os meus filhos. O pai deles acabou perdendo a vida e eu fiquei herdeira das terras. O Lumancha conta a sua terrível experiência de perder tudo. Fui arrancada a machambas. Disseram que foi vendida pelo governo e dono das terras. Não tenho sítio para viver. Não vejo o que comer e os meus filhos não têm comida.
estamos a viver só. Estamos na vizinha a pedir folhas de mandioca. E ainda lamenta. Fiquei a sofrer. Abreu Lourenço, de 40 anos de idade, pai de 5 filhos, fala das compensações injustas e que não houve espaço de negociação. Eu tinha 3 machambas, uma de mandioca, outra de milho e outra de cana-doce, bananeira e ananás, e recebi 8.000 meticais. Daí começamos a nos questionar. É desta forma como se negocia? De acordo com a tabela de compensação que a equipa do Media Lab teve acesso, constam 40 nomes e as compensações variam de 2 a 27.000 meticais, valores considerados baixos pela população. Arthur Macigaro, de 45 anos, casado, pai de 5 filhos e com 8 netos, perdeu uma porção de terra de aproximadamente 2 hectares, que garantiam o sustento de sua família. Tenho muitas crianças. Não vejo o que lhes dar para comer. Eles batem-me, dizendo: pai, não comemos hoje. Fico parado sem saber o que fazer. E as crianças choram diante de mim e eu não vejo onde trazer comida. Constantino Rosário, que antes era o maior produtor de Namariessa, abastecia o mercado local e mantinha relações comerciais no mercado grossista do Arresta, em Nampula, e perdeu tudo. Hoje, fala de dias difíceis para colocar pão na mesa. Nós estamos parados. Não temos como alimentar nossos filhos. Desde não temos terras. Estamos apenas sentados. Suprir as necessidades básicas como habitação, alimentação, está cada vez mais difícil para esta comunidade, que tinha na agricultura a única fonte de subsistência. A empresa havia prometido melhorar as condições de vida naquele povoado, fato que não aconteceu até hoje, segundo conta Arthur Macigaro. Fomos para a reunião e quando chegamos, apresentaram-nos dizendo que veio este branco. Ele não veio para brincadeira. Veio para construir escola, hospital e infraestruturas, para que ninguém percorresse longas distâncias. Moagem iria construir para que pudéssemos moer aqui mesmo. Apesar da comunidade não ter concordado com as negociações, a empresa tomou as suas terras à força. Ele disse: saiam todos, eu já comprei essas terras todas. Nós já não temos como atravessar o rio Mecuburi. Quando tentas passar, és agredido. Por pressão das entidades locais, os moradores de Namariessa viram-se obrigados a participar do processo de levantamento das suas benfeitorias. Eles disseram: querendo como não, amanhã devem vir as vossas machambas. E nós cumprimos. Fomos às nossas machambas, veio até nós o técnico do SDAI, vindo da cidade de Ribaue. Quando ele encontrava machambas grandes, ele diminuía a dimensão das machambas. A contestação foi generalizada. Nós dissemos que não queremos vender nossas machambas. E se vendermos, iremos capinar aonde? E nos disseram que assim que não querem, informamos que já venderam com o governo. Questionei se já mediram as nossas machambas e eles disseram que Duates não tem interesse. Quem também apresentou o documento do direito de uso e aproveitamento de terra foi Constantino Rosário, que igualmente foi ignorado. Temos nossos duates. O que vamos fazer? Se quando o governo nos deu esses duates, disse que não podíamos vender nossas terras sem mostrar os duates. De acordo com a Lei de Terra 19/97, de 1 de outubro, no seu artigo 12, alíneas A e B, estabelece que o direito de uso e aproveitamento da terra é adquirido por a linha A, ocupação por pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas costumeiras no que não contrariem a Constituição. A linha B,
Ocupação por pessoas singulares nacionais que de boa fé estejam a utilizar a terra há pelo menos 10 anos. Ponto este que é defendido pela sociedade civil. Aquela terra que aquela pessoa tem, não veio dele, se calhar o bisavô dele ia cultivado ali. Sim, não é? Mas hoje não há seguimento. A empresa chega, implanta e apanha alguém como é que se chama? Do governo, que também quer se aproveitar dessas comunidades, não é? E acaba devolvendo o dinheiro, aliás, dando dinheiro insignificante. Porque aí tem de compensar as benfeitorias, tem de encontrar terras alternativas para as pessoas. E assim chegamos ao final da primeira parte do programa, onde acompanhamos o depoimento das famílias que perderam as suas terras. Acompanhe após o intervalo os depoimentos do líder comunitário, do governo distrital, da empresa acusada e da sociedade civil. O jornalismo investigativo em Moçambique enfrenta cada vez mais novos desafios, principalmente no acesso à informação, segurança e proteção aos profissionais de comunicação social. Fique atento ao nosso videocast desta semana, onde partilharemos a experiência de Aga Josai, formado em Administração, Jornalismo Investigativo e pesquisador do Centro de Integridade Pública. Fique ligado às plataformas digitais do Media Lab. Bem-vinda e bem-vindo à segunda parte do Janela de Integridade. Acompanhe a seguir o posicionamento do líder comunitário, do governo distrital, da empresa acusada e da sociedade civil. A equipa do Media Lab entrou em contato com Latino Fábrica, líder comunitário de Namariessa, que explicou como decorreu o processo de aquisição das terras por parte da Promacide. Chegou o Promise, então ele quis ter machamba, mandou o seu técnico para poder organizar as pessoas para poderem lhe vender o terreno. Então houve um senhor chamado Nihulo, que vivia nesta zona, e ele tinha a sua machamba. Ele disse que tenho machamba. Então, foi ver essa machamba. Quando chegou lá, ele disse que assim, o terreno é este aqui. Então ele foi informar o patrão dele, esse técnico. Daí pagou-se aquele homem. Após ter comprado a primeira machamba, a Proma deu proposta para outras famílias e estas recusaram vender as suas machambas. E daí que a empresa foi ter com o SIDAI. A população, sem opção, viu-se obrigada a concordar porque as negociações já tinham sido feitas a nível distrital. Mas então, quem fez os pagamentos? Estava a chefe da localidade, é quem estava a distribuir esse valor. Porque o dono, quando trouxe, ele disse que assim tem uma visita na cidade, entregou ao diretor de atividade econômica, aqui mesmo. Latino conta que a falta de energia naquela comunidade deve-se ao fato desta ter negado de abandonar as suas terras. O PT que está lá não tem a capacidade de puxar mais para lá à frente, prolongar. Se não fosse isso, toda a população estaria a usar a mesma energia. Foi quando ele disse que afastem daí para aproximarem aqui, para todos vocês terem essa energia, começarem a usar. Mas com esse problema nosso, aqui da minha população, acabaram negando. Acrescenta ainda que no processo de negociação, as famílias não apresentaram doates. Se mostrássemos nossos doates,
logo, no princípio, a coisa seria normal, porque o técnico conhece, esse técnico de geografia, conhece o que é Tuati. Agora, não mostramos nele. Fato que é contrariado por Geraldo Carlitos. Falávamos que, pá, como vocês vão comprar quando nós recebemos toades? Eles diziam que toade já respirou, não é nada. Isso é do governo. Essa machampa nós já compramos. Sai lá, você a capinar na machampa. De acordo com os depoimentos de Constantino, é quase impossível visitar as campas dos seus entes queridos porque estas encontram-se dentro do espaço ocupado pela Promacide. Não temos como limpar as campas dos nossos entes queridos. Latino Fábrica, líder comunitário dinamariense, contraria as queixas da população e acusa de incitar a violência. Isso aí é puramente, é por causa dessa guerra que estão a protagonizar. Porque isso aqui é uma guerra, o que eu vejo. É uma guerra que eles já estão a protagonizar. Ninguém é proibido visitar essas campas. A equipa do Media Lab dirigiu-se ao governo distrital de Ribaue, a quem foi recebida pela secretária permanente Ana Paula Banana, com o intuito de aferir sobre os trâmites da aquisição das terras a favor da Promacide, e esta encarregou aos serviços distritais das atividades econômicas de falar em torno do assunto. Quando vocês chegaram, eu partilhei a informação com eles. Sim. Eu quando disse, orienta os colegas desses jornalistas irem falar com o setor da atividade econômica. Sim. Com indicações da secretária permanente, contactamos Natércio Abílio Macaeli, representante do SIDAI, Serviços Distritais das Atividades Econômicas, e questionamos acerca das 85 famílias que estão sem as suas terras. A princípio, mostrou-se reticente a falar sobre o assunto, alegando a falta de informações sobre o mesmo. E afirma que ficou a saber dos problemas da comunidade através da nossa equipa de reportagem. Escuso-me a fazer comentários deste processo, provavelmente esteja a ser ainda tratado. Não tenho essas informações, mas acredito que em momentos oportunos terão acesso, se caso é verdade, terão acesso a essas informações. Quando a nossa equipa de reportagem insistiu nas queixas apresentadas pela comunidade e o sofrimento da mesma, ele limitou-se a dizer: Nós temos acompanhado as comunidades, então, sendo um caso que está em tratamento, como aí disse, então precisamos de ainda esperar para ter os resultados. Então, será um pouco prematuro avançarmos com certas informações que ainda não estão concluídas. Questionado sobre o acompanhamento que o SIDAI tem feito para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, com destaque para os ganhos da comunidade, este disse: Sim, para além da energia, eu falei aqui de mão de obra. Se for a ver, por exemplo, as pessoas que estão ali no próprio comercial a trabalhar, boa parte são daquela comunidade. Isto também é mais um ganho que a população está a ter. Para além da energia que ganha, tem ali tem tanto como empregos fixos, assim como sazonais. Confrontado com as evidências e depoimentos que demonstram o descontentamento da comunidade, fato que contradiz a sua versão, o representante do SIDAI afirma que a Promacide está a ajudar no desenvolvimento local, a título de exemplo. Por exemplo, se a comunidade já começa a empreender algumas pequenas lojas através da energia, já começa a ouvir rádio, pôr uma geleira, um congelador para começar com um negócio. Então, praticamente, nós podemos até olhar isso como sendo uma coisa mínima, mas tem algum impacto direto na comunidade. No entanto, no terreno não é possível observar este desenvolvimento. Ademais, no processo de aquisição de terras pela Promacide, houve violação de direitos humanos. A título de exemplo, a retirada de casas, terras e plantas da comunidade que tinham na agricultura a única fonte de renda.
A nossa equipa de reportagem entrou em contato com a Promacid para obter esclarecimentos e contraditórios sobre a acusação de usurpação de terras que pesam sobre si, mas a empresa não quis pronunciar-se sobre o assunto. Eduardo Azela, gestor ambiental e ativista da sociedade civil, quando questionado acerca das injustiças que as indústrias extrativas protagonizam às comunidades, esse respondeu. Primeiro quero dizer que este é o resultado da fraqueza da própria sociedade civil. O Azela frisa a importância das comunidades terem informação atempada das consultas feitas pelas empresas, como está preconizado no Decreto número 31/2012, de 1 de agosto, que regula o processo de reassentamento resultante de atividades econômicas. A própria norma das consultas comunitárias dizem que no mínimo devem ser 15 dias, não é? Que é para a comunidade entre si e exatamente saber exatamente o que é que vai discutir. E ainda acrescentou. E depois todas as consultas comunitárias devem ter inclusivas, agregar todas as pessoas interessadas, jovens, mulheres, velhos, pescadores, exemplo, né? Pescadores, pessoas com deficiência, porque cada uma dessas pessoas tem algo a dizer. De referir que no ano de 2022, a comunidade submeteu uma petição de contestação para a resolução desse assunto. Até o momento, não houve seguimento. É um processo que não está fechado e estes processos não são fechados assim de forma tão rápida, porque tem que se dar acompanhamento, tem que se fazer, a empresa tem que fazer aquilo que prometeu como responsabilidade social. Então é um processo que não para só porque já tivemos acordos e pronto. O que no entender da sociedade civil? Precisamos de a sociedade civil nos organizar para estarmos em frente desses processos. Mesmo que a comunidade peça ou remeta a uma petição, mas o próprio seguimento, a petição é feita a nível da Assembleia Provincial, quando não há resposta efetiva, tem mecanismo de seguimento. Achas que a comunidade de Ribaue tem a capacidade de fazer o seguimento? Tem de aparecer alguém lhes ajudar. Esse alguém devia ser a sociedade civil. E assim, chegamos ao final de mais uma edição do Janela de Integridade, onde acompanhamos o drama vivido por 85 famílias que acusam a empresa Promacid de usurpação de suas terras com a conivência das autoridades locais. Este problema arrasta-se desde 2021 e a população não vê uma solução aparente dos seus problemas. Obrigado pela preferência e continue a nos acompanhar a partir das plataformas digitais do Media Lab.